passado, a gente analisou as principais crenças científicas, das principais teorias físicas. Agora nós vamos começar a ver as crenças de algumas teorias filosóficas. E hoje nós vamos ver a crença do panteísmo. Tudo começa com o problema mente-corpo. Então, se você não assistiu o vídeo mente-corpo, vai lá e assista. Então, com esse problema mente-corpo, os panteístas vão dizer o seguinte: olha, a mente não pode ser explicada pelo mundo físico e o mundo físico não pode ser explicado pelas coisas subjetivas da mente. Logo, a gente precisa aí de arrumar alguma explicação que coloque as duas coisas em pé de igualdade. Os panteístas então vão dizer o seguinte: olha, o que realmente existe, a substância fundamental, ela não pode se transmutar de uma hora para outra. Então, a consciência não pode surgir no universo simplesmente lá uma dezena de bilhões de anos depois do Big Bang. Então você tinha um Big Bang, o mundo foi evoluindo, aí uma dezena de bilhões de anos depois disso surgiu consciência no universo. Tá? Isso é acreditar em mágica. Então os panteístas vão falar o seguinte: olha, nós não podemos aceitar essa explicação e a nossa crença então é de que lá desde os princípios do universo, independente se foi o Big Bang ou não, já teria consciência nele. Tá? Então tanto a consciência como o mundo físico são dois aspectos do universo que sempre existiram. Na verdade, se a gente for ir para um panteísmo de Spinoza, né, que esse vídeo será mais pelo panteísmo de Spinoza, então ele fala que na verdade a substância fundamental, para existir, ela tem que existir de alguma forma. Então a existência, para existir, ela tem que se dar em diversas características. Tá? Então ele vai chamar isso de atributos. Então todo o ato de existir está calcado em cima de atributos. Então, no nosso caso, os Homo sapiens sapiens têm a capacidade de perceber apenas dois atributos, que seria justamente a consciência e o mundo da matéria. Certo? Esses são os dois atributos básicos que a gente consegue perceber. Mas então o que seriam esses atributos? Bom, os atributos eles devem ter a mesma característica que a substância fundamental. Nós já vimos que a substância fundamental ela tem que ser única, ela tem que ser indivisível, ela tem que ser eterna e ela tem que ser infinita nela mesma. E tudo que existe no universo é formado por ela. Certo? Ela é que forma tudo. Nada, não pode existir nada que não esteja nela. Porque ela é a única coisa que existe. Pronto. Então, Spinoza vai falar que os atributos, então, eles possuem as mesmas características que a substância fundamental. Tá? E tudo que existe no universo, todo acidente, né, desse atributo, seria um objeto, né, todos os objetos que existem no universo seriam um acidente desses atributos. Tá? Então, por exemplo, apesar de a existência em si ser infinita e se refletir em infinitos atributos, Spinoza vai dizer que a gente tem a capacidade de perceber apenas dois atributos. O primeiro atributo seria, por exemplo, vamos colocar aqui o espaço-tempo. Tá? Então o espaço-tempo seria um atributo. Por quê? Porque um espaço-tempo é único, só existe um espaço-tempo, não existe dois ou três espaço-tempo, não. O espaço-tempo é espaço-tempo, um. Ele é indivisível, então o espaço-tempo ele é contínuo, né? O espaço ele é contínuo, não existe uma divisão entre um ponto e outro. Não, o espaço ele é contínuo por todo o infinito. Assim como o tempo. O tempo ele é contínuo, né, em todas as direções, para o passado ou para o futuro, de forma contínua, não é quantizado. Tá? Então o espaço-tempo seria contínuo, então ele é indivisível. O que mais? Eles são infinitos, então não tem borda o espaço. O que é você falar assim, chegou na borda do espaço? Só se tiver mais espaço depois daquilo, não é? Então não tem sentido falar que o espaço tem limites, tá? Porque daí quando você chegar no limite você vai ver o que depois? Só mais espaço, então não tem como ter limite, tá? Então ele é infinito nele mesmo, tanto espaço como tempo, tá? Porque não tem sentido você falar, parou de ter o tempo. Tipo, o que é parar de ter o tempo? Não é nada. Só pode ter o tempo depois do que você parou de ver o tempo, tá? Não existe isso. Então, tanto o espaço-tempo ele é infinito nele mesmo, tanto no aspecto temporal como no aspecto espacial. E por último, a gente tem que ele tem que ser eterno, óbvio. Porque se alguma coisa criou o espaço-tempo, então o espaço-tempo não seria um atributo.
O espaço-tempo seria um acidente de alguma coisa. Então, mesmo que você acredite no Big Bang, então, se você acredita que o Big Bang surgiu o espaço-tempo do nada no Big Bang, então o espaço-tempo não é o atributo. Porque o espaço-tempo tem que ter as características de ser eterno, certo? Então, eu vou considerar que o espaço-tempo não surgiu já como o Big Bang, até porque a gente já viu que acreditar que não havia nada e depois no Big Bang surgiu tudo é ridículo, é acreditar em mágica, tá? Então, de alguma forma, você tem que admitir que o atributo seria o que havia antes, então, do Big Bang, certo? Mas, enfim, não importa, isso não importa. A teoria do Big Bang não importa para a gente definir os atributos. Bom, o que interessa é que os atributos, então, por exemplo, do espaço-tempo, ele é um atributo. Por quê? Porque ele já tem as 4 características da substância fundamental e mais, tudo é formado pelo espaço-tempo. Ou seja, não há nada que você consiga pegar, não há nada que você consiga imaginar ou modelar que não seja parte do espaço-tempo. Imagina alguma coisa que não existe no espaço-tempo. Pois é, você não consegue. Então é impossível existir alguma coisa que não esteja embebida no espaço-tempo. Logo, o espaço-tempo é um atributo, certo? Porque ele tem as 4 coisas e tudo que você conhece é formado pelo espaço-tempo. E nesse caso, então, todos os objetos do universo, tudo que existe no universo, o meu corpo, você, o Sol, tudo que existe no universo seria acidentes do espaço-tempo, certo? Por quê? Porque eles estão contidos no espaço-tempo. E o espaço-tempo forma eles. Tá? Então a gente pode até ver como se a matéria fosse a condensação do espaço-tempo, por exemplo. Tá? Então a condensação do espaço-tempo num determinado ponto criaria a matéria naquele ponto. É uma forma de ver isso. Certo? Mas não necessariamente você precisa ter essa crença para você entender o panteísmo de Spinoza. Tá? Então é só uma forma de entender ele. Então todos os objetos acidentes que existem é uma condensação do espaço-tempo. Pronto. Então tudo é formado pelo espaço-tempo. Certo? Então o espaço-tempo é um dos atributos. Por quê? Porque ele possui todas as características da substância fundamental. Tá. Segundo atributo que a gente é capaz de perceber é a própria consciência, tá? É a própria mente. Então, quando você tem lá todos os aspectos conscienciais, elas que se dão da consciência, a gente viu que ele é inexplicável em função do espaço-tempo, por exemplo. Né? Porque os qualis lá, o vermelho, nunca vai ser explicado pelo mundo físico e pelo espaço-tempo. Tá? Então a condensação do espaço-tempo formando matéria nunca vai poder formar o vermelho, tá? Porque o vermelho é uma coisa que não está no mundo físico, como a gente já viu nos vídeos anteriores. Então toda a subjetividade da nossa consciência, toda a parte subjetiva dela, junto que é pensamentos, ideias, conceitos, né, sentimentos, tudo que é da parte subjetiva, ela não pode ser explicada então pela parte material. Logo a gente necessita de um novo atributo aí. Tá? Para explicar a consciência. Então, de alguma forma, essa consciência sempre esteve no universo, sempre esteve, então é um mar né? Da mesma forma que a gente tem o nosso corpo. O nosso corpo, você tem um mar de matéria e essa matéria se organizou para formar o nosso corpo, beleza. Então a mesma coisa vai ser a consciência, você vai ter um mar de consciências e esse mar de consciências ele vai se agrupar para formar consciências individuais. Entendeu? Então, da mesma forma lá que o mundo da matéria formou o meu corpo, o mundo das consciências formou minha consciência. Tá? Então, e perceba que existe alguma coisa na consciência, que existe alguma coisa no mundo que não esteja na sua consciência? Não, a gente já viu que todo mundo que você é capaz de experienciar, tudo que você é capaz de falar, na verdade se dá em forma de conceitos na sua cabeça. Tá? E esses conceitos estão parte da sua consciência. Então a consciência ela tem que ser única? Sim, é porque a única coisa que existe no caso seria a consciência, né, no seu mundo experienciável. Ela seria indivisível? Sim, não tem como você dividir a consciência. Ela seria infinita nela mesma? Sim. O que existe além da consciência? Só pode ser mais consciência, não tem como não existir consciência. Certo? Aonde vai o fim? Até porque a gente já viu que todo o universo experienciável é a sua própria consciência. Então a sua própria consciência é infinito da mesma forma que o espaço-tempo também é. Porque o espaço-tempo, na verdade, está contido na sua consciência. Né? Então ela é infinita. Bom, e ela é eterna? Sim, porque você não pode acreditar em mágica, então o que existe não passou a existir do nada. Ele é um atributo, então todos os atributos sempre existiram. Tá. Então a consciência também tem essas 4 características da substância fundamental e mais. Tudo é formado por ela. Sim, não existe nada no universo que não seja embebida na sua consciência. Não existe. Certo? Então tudo que a gente é capaz de experienciar, na verdade, está na consciência.
Então tudo é formado de consciência. Sim, tudo é formado de consciência. Pronto. Então é óbvio que a consciência é um outro atributo. Então a consciência e o mundo físico são dois atributos que se refletem um no outro. Tá? Então não é nem a matéria que cria consciência e nem a consciência que cria a matéria. Então o panteísmo de Spinoza vai colocar tanto a matéria como a consciência em pé de igualdade. Eles vão falar o seguinte, olha, são dois atributos do que realmente existe, então é como se fosse uma moeda só, onde tudo que ocorre de um lado ocorre do outro lado também. Então é duas faces de uma mesma moeda. Então tudo que está ocorrendo de um lado ocorre também do outro. Entendeu? Então tudo que está ocorrendo desse lado aqui está ocorrendo desse lado aqui também. Só que esse aqui é o movimento da consciência e esse daqui é o movimento da matéria. Ou seja, não é nem quando eu penso em levantar meu braço para cima e levanto o braço para cima, não é nem o mundo, não é nem os meus neurônios que estão criando a minha consciência e cria aquela noção de levantar o braço para cima, e nem a minha consciência que se decide levantar o braço para cima e por isso ela comanda os neurônios a levantarem o meu braço. Não. As minhas ideias, o meu estado subjetivo e o que acontece no mundo material se dá ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma ideia sobre alguma coisa, existe um circuito físico neuronal aqui dentro da minha cabeça que reflete aquela ideia que eu estou tendo. Tá? Então, todo o mundo físico tem uma consciência, tem uma parte inconsciência. E isso quer dizer que até o átomo tem consciência. Sim, até o átomo tem consciência, tá? Então tudo que é material tem uma contraparte em consciência, certo? Então todo o universo físico tem uma contraparte em um universo consciencial. E eles andam ao mesmo tempo. Eles refletem um no outro. Então toda movimentação de matéria é refletida por uma movimentação consciencial, tá? Ou seja, tudo tem consciência, até o átomo tem consciência. E aí, conforme a matéria vai se organizando, a organização da matéria, ela se reflete numa organização consciencial. Tá? Então, por exemplo, a consciência de uma abelha está lá, ela reflete aquela ordem material que ela tem. Então, a nossa consciência reflete toda a ordem que nosso organismo tem, toda a complexidade que nosso organismo tem. Então, é por isso que a nossa consciência é muito mais complexa do que a consciência de uma abelha. Tá? Então é só porque o nosso sistema nervoso central, por exemplo, ele é complexosíssimo, intricadíssimo. E toda aqueles movimentação de íons de um lado para o outro, de todas as sinapses que existem entre nossos neurônios, elas teriam uma contraparte consciencial. Tá? Então o cérebro como um todo teria uma contraparte consciencial. Né? Não só o cérebro, né? Na verdade eu como um todo. Tá? Porque eu seria um indivíduo como um todo, então eu como um todo teria uma parte em consciência. Pronto. Então percebam que não é a minha consciência que manda meu braço levantar e nem é os sinapses dos meus neurônios que mandam meu braço levantar. Os dois ocorrem ao mesmo tempo. Bonito, né? Muito bonito. Essa é a crença panteísta. Tá? Essa é a crença panteísta. Então, e mais, a crença panteísta, na verdade, ela diz que na verdade não existe só esses dois atributos. Tá? Existem infinitos atributos indo junto. Só que a gente só tem acesso a esses dois, certo? A gente só tem acesso à consciência e ao mundo material. Então a gente só tem acesso a esses dois atributos. E tudo que existe é apenas acidente desses dois atributos. Por exemplo, a gente. Nós, como indivíduos, somos acidentes, tá, dos atributos mente e matéria. Tá? Nós somos atributos. Por quê? Porque nós temos uma limitação espacial. Por exemplo, meu corpo está aqui, e uma alimentação temporal. Eu vou nascer e morrer. Tá? Existe uma limitação até as ideias. As ideias em si, cada ideia em si é um acidente do mundo subjetivo, é um acidente da consciência, do atributo consciência. Certo? Por quê? Porque ela tem um limite, ela tem um tempo, ela ocorre em determinado tempo, então ela vai surgir e vai desaparecer. Tá? Então os próprios pensamentos surgem e desaparecem, então eles são acidentes do atributo consciência. Entendeu? E tudo se dá exatamente o que se dá de um lado também se dá de outro. Então essa é uma crença, certo? Veja que no panteísmo não há espaço para a reencarnação e para a alma, tá? Porque no panteísmo, quando você morre, você volta para o mar das consciências. Tipo, da mesma forma que o meu corpo vai voltar para o pó de matéria, né? Vai virar pó e vai voltar para o mar de matéria, a minha consciência também vai se desfazer e voltar para o mar de consciências.
certo? Então perceba isso, então, o panteísmo original em si, ele não abre espaço para reencarnação, ele não abre espaço para uma alma além, né, e para um espírito que vai viver além do meu corpo. Tá? Então o panteísmo original, ele acredita que conforme a matéria vai formando, conforme você cria lá o feto, conforme você tem o feto, ele vai se desenvolvendo uma consciência junto com aquele corpo. Tá? Então os dois vão se desenvolvendo junto. E quando morre, os dois morrem juntos. Certo? Então você tem tudo que acontece no corpo, acontece na consciência. Quando o corpo morre, a consciência morre. Entenderam? Então, o panteísmo original não dá espaço para mundos espirituais, né? Mundos de reencarnação. Okay? Mas no próximo vídeo a gente vai ver então um panteísmo modificado para a reencarnação, que aí é onde entra algumas religiões. Então, até lá.